Descrição técnica do código de problema OBDI, circuito do sensor de posição do virabrequim bem intermitente. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico de trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDI, Chevy, Ford, BMW, Dodge, GMC, Kia, Hyundai, Honda, Toyota, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. Se o seu veículo tiver um código P0339 armazenado, isso significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um sinal de tensão intermitente ou irregular do sensor de posição do virabrequim secundário, CKP. Quando um sistema OBDI usa vários sensores CKP, o sensor B normalmente se refere a um sensor CKP secundário. A velocidade do motor, RPM, e a posição do eixo de manivela são monitoradas usando o sensor CKP. O PCM calcula o tempo da ignição usando a posição do virabrequim. Quando você considera que as árvores de Camis giram na metade da velocidade do eixo de manivela, percebe por que é tão importante que o PCM seja capaz de distinguir entre a entrada do motor e o escapamento. Rotações. O circuito do sensor CKP inclui um ou mais circuitos dedicados a fornecer ao PCM um sinal de entrada, um sinal de referência de 5 volts e um terra. Os sensores CKP são mais comumente da variedade eletromagnética de efeito Hall. Eles geralmente são montados no exterior do motor e colocados muito próximos, geralmente apenas alguns milésimos de polegada, a um circuito que completa a terra do motor. O aterramento do motor é tipicamente um anel relator com dentes usinados com precisão, afixado nas extremidades do eixo de manivela ou integrado ao próprio eixo de manivela. Alguns sistemas com vários sensores CKP podem usar um anel relator em uma extremidade da cambota e outra usinada no centro da cambota. Outros simplesmente montam sensores em várias posições em torno de um anel relator. O sensor CKP é montado de modo que o anel relator passe a vários milésimos de polegada de sua ponta magnética à medida que o eixo de manivela gira. As áreas elevadas, dentes do anel relator completam um circuito eletromagnético com o sensor e as reentrâncias entre as áreas elevadas interrompem o circuito brevemente. O PCM reconhece essas conclusões e interrupções contínuas do circuito como um padrão de forma de onda representando flutuações de tensão. Os sinais de entrada dos sensores CKP são monitorados constantemente pelo PCM. Se a tensão de entrada do sensor de posição do virabrequim for muito baixa por um período definido, um código P0339 será armazenado e uma 1000 poderá ser acesa. Outros códigos de problema do sensor de posição do virabrequim B incluem P0335, P0336, P0337 e P0338. Gravidade e sintomas do código. Uma condição de não partida provavelmente acompanhará um código armazenado P0339, portanto, esse código pode ser classificado como grave. Os sintomas deste código podem incluir: o motor não liga o tacômetro, se equipado, não registra RPM quando o motor é acionado, hesitação mediante aceleração, baixo desempenho do motor, menor eficiência de combustível. As causas potenciais para a configuração desse código são: sensor CKP com defeito aberto ou fiação em curto-circuito do sensor CKP, conector corroído ou embebido de fluido no sensor CKP, erro de programação PCM ou PCM com defeito. Procedimentos de diagnóstico e reparo. Eu precisaria de um scanner de diagnóstico com 1 volt, ohmímetro digital, DVOM, e um osciloscópio antes de diagnosticar um código P0339. Também será necessária uma fonte confiável de informações do veículo, como o All Data DY. Uma inspeção visual de todos os chicotes e conectores relacionados ao sistema é um bom local para iniciar seu diagnóstico. Os circuitos contaminados com óleo do motor, líquido de arrefecimento ou fluido da direção hidráulica devem ser cuidadosamente inspecionados, pois fluidos à base de petróleo podem comprometer o isolamento protetor na fiação e levar a circuitos abertos ou em curto. E um P0339 armazenado. Se a inspeção visual não produzir resultados, conecte o scanner à porta de diagnóstico do veículo e recupere todos os códigos de problemas armazenados e congele os dados do quadro. Anotar essas informações pode ser útil se o P0339 for intermitente. Se possível, teste o veículo para verificar se o código foi redefinido. Se o P0339
0339 for zerado, localize um diagrama de fiação do sistema na fonte de informações do veículo e verifique a voltagem no sensor CKP. Uma referência de 5 volts é normalmente usada para a operação do sensor CKP, mas verifique as especificações do fabricante para o veículo em questão. Um ou mais circuitos de saída e um sinal de terra também estarão presentes. Se a tensão de referência e os sinais de terra forem detectados no conector do sensor CKP, prossiga para a próxima etapa. Usando o DVOM, teste o sensor CKP em questão de acordo com as recomendações do fabricante. Se os níveis de resistência do sensor CKP não cumprirem as recomendações do fabricante, suspeite que esteja com defeito. Se a resistência do sensor CKP estiver alinhada com as especificações do fabricante, continue na próxima etapa. Conecte o fio de teste positivo do osciloscópio ao fio de saída de sinal e conecte o fio negativo ao circuito de aterramento do sensor CKP. Após reconectar o sensor CKP em questão, escolha a configuração de tensão apropriada no osciloscópio e ligue-o. Observe o padrão da forma de onda no osciloscópio com o motor em ponto morto ou parado. Observe se há picos de tensão ou falhas no padrão da forma de onda. Se alguma discrepância for detectada, teste o chicote elétrico e o conector para o sensor CKP para determinar se o problema é uma conexão frouxa ou um sensor com defeito. Se a ponta magnética do sensor CKP tiver detritos metálicos excessivos ou se houver um anel relator quebrado ou desgastado, isso poderá causar a falta de blocos de tensão no padrão da forma de onda. Vá para a próxima etapa. Se nenhum problema for encontrado no padrão de forma de onda, encontre o conector PCM e insira os fios de teste do osciloscópio nas entradas de sinal do sensor CKP e nos circuitos de aterramento, respectivamente. Observe o padrão da forma de onda. Se o padrão da forma de onda próximo ao conector PCM for diferente do que foi visto quando os fios de teste foram conectados perto do sensor CKP, suspeite de um circuito aberto ou em curto entre o conector do sensor CKP e o conector PCM. Se isso for verdade, desconecte todos os controladores relacionados e teste os circuitos individuais com o DVOM. Você precisará reparar ou substituir os circuitos em curto ou aberto. O PCM pode estar com defeito ou você pode ter um erro de programação do PCM. Se o padrão da forma de onda for idêntico ao que foi visto quando os cabos de teste foram conectados perto do sensor CKP. Notas adicionais de diagnóstico. Alguns fabricantes recomendam que os sensores CKP e CMP sejam substituídos como um conjunto. Use boletins de serviço técnico para ajudar no processo de diagnóstico.